Salmos 51, Salmos de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta noite, nós estamos buscando a presença do Senhor, a presença santa, a presença gloriosa do Senhor. E nós queremos, todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, eu e todos os componentes estamos nos colocando neste momento de joelhos, Senhor, de joelhos, demonstrando toda a nossa dependência do Senhor, toda a nossa reverência, todo o nosso temor, o nosso tremor e o nosso amor pelo Senhor. E nós queremos todos juntos nesse momento declarar o nosso amor incondicional pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso amor pelo Senhor, o Espírito Santo. E nós queremos, Senhor Deus, exaltar o nome do Senhor, glorificando, exaltando, agradecendo, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos aqui de volta para agradecermos por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem dado ordem aos seus anjos, esses seres maravilhosos e especiais e poderosos que o Senhor envia para nos proteger, para nos guardar, para nos proteger das investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E somos livres porque esses anjos poderosos se colocam poderosamente ao nosso derredor, nos guardando, nos defendendo, nos protegendo dos acidentes, Senhor Deus, das ações de pessoas malignas, Senhor. São esses seres que nos guardam, e nós queremos agradecer porque o Senhor prova o seu amor para conosco, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos chamou
quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. E aprove ao Senhor que a palavra chegasse aos nossos ouvidos e que esta palavra nessa noite se multiplique e chegue a muitos corações, a muitas mentes, Senhor, gerando arrependimento de pecados, porque sabemos, o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Por isso precisamos, Senhor, a cada dia das nossas vidas ouvirmos a proclamação da palavra de Cristo. Sim, Senhor, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, é a palavra, e a palavra ela nos ensina que é Jesus. A palavra vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Obrigado, Senhor, por essa riquíssima oportunidade de ouvirmos a proclamação da tua palavra. O salmista Davi vai dizendo no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que alumia o nosso caminho. E ele vai dizer também no mesmo Salmo 119, Senhor, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, Senhor, nós ansiamos pela tua palavra, nós temos sede da palavra, fome da palavra do Senhor, e isto é o alimento, é que alimenta nossas almas, para que nós sigamos olhando apenas para o alvo, que é o Senhor Jesus. E a palavra vai nos ensinar que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O apóstolo Paulo vai dizer também, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso, Senhor, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da proclamação da tua palavra, que o Senhor nos use poderosamente para levar esta palavra a cada dia para estas almas famintas da palavra do Senhor, estas almas que anseiam, que precisam, Senhor, urgentemente ouvir esta palavra, e que esta palavra, pelo Senhor, pela ação do Senhor, o Espírito Santo, chegue a muitas mentes, a muitos ouvidos, a muitos corações dessa noite, que ela seja multiplicada para milhares e milhares de pessoas nessa noite, que nesse momento, Senhor, estão necessitando de uma palavra de conforto, uma palavra vinda do coração do Senhor para eles, para que conforte essas almas, para que possa dar, Senhor Deus, um refrigério para estas almas, Senhor. E nós pedimos, Senhor, também neste momento perdão por cada pecado que tenhamos praticado contra a santidade do Senhor. Sim, Senhor, o Senhor é um Deus santo. A palavra vai dizer que o Senhor é um Deus cujo maior atributo é a santidade. O profeta Abacuque vai dizer no capítulo 1, versículo 13, tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes contemplar o mal, nem a maldade, nem o pecado. Tal é a santidade do Senhor, e porque estamos diante do Deus 3 vezes santo, é que toda honra, toda reverência nós queremos dar diante do Senhor. Obrigado por tudo, pelo pão, pelo alimento, pela água que saciou nossa sede neste dia, pelas vestimentas que cobriram os nossos corpos nesse dia. Obrigado porque estamos com saúde nesse momento, e aqueles que nesse momento não gozam de uma plena saúde, Senhor Deus, que o Senhor possa repreender toda enfermidade aguda, toda enfermidade crônica, toda doença maligna, Senhor, toda doença da alma, toda melancolia, toda depressão, toda ansiedade, que o Senhor lance por terra nesta noite, diante de todas essas pessoas que estão participando desse canal de oração nesta noite. Abençoa também, Senhor, as famílias de cada um dos participantes do canal de oração, que o Senhor possa visitá-los nessa noite, e que o poder do Senhor, que a unção do Senhor Espírito
Espírito Santo seja derramada sobre todas essas cabeças, trazendo, Senhor Deus, para a salvação. E se houver algum dentre nós nessa noite que esteja desviado do caminho do Senhor, que possam se reconciliar nesta noite, que possa confessar os seus pecados. A palavra vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós lançamos, Senhor Deus, nas mãos do Senhor todos os nossos pecados e pedimos perdão, mesmo que eles sejam, segundo a palavra, vermelhos como a escarlata. O Senhor os transformará, nos transformará em limpos como a neve, alvos como a neve. Senhor Deus, obrigado por essa maravilhosa e rica palavra que o Senhor nos concede nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nós não podemos descrever com palavras, é o Todo-Poderoso, é o Senhor, é o único e verdadeiro Deus que existe. Nós queremos exaltar o Senhor por tão grandiosa ciência e revelação com que o Senhor nos concede. E nós queremos pedir nessa noite por cada componente do canal de oração e por toda a sua parentela e por todos aqueles que essa palavra chegar aos seus ouvidos nessa noite. Pedimos uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador, que o Senhor possa ordenar a esses seres maravilhosos, os anjos, que nos protejam, que nos guardem durante toda essa madrugada, livrando-nos de todo o mal, Senhor. E nós queremos nesse momento, numa única voz, glorificarmos, exaltarmos o nome precioso e maravilhoso do Senhor, e todos nós numa única voz digamos: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.